Nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre esse item 6 do edital, tá? Só que a gente não vai conseguir esgotar esses itens, mas aí no encontro seguinte a gente complementa. Por quê? Eu quero focar com vocês aqui bastante nessa questão do regime de caixa e regime de competência. Não só pelas questões teóricas, mas vou fazer alguns lançamentos aqui e vocês vão ver que juntando com o que a gente já viu até agora, né, desde o início, vai clarear bastante a mente de vocês. E como a gente tem tempo, dá para ir trabalhando com calma aqui. O importante é que vocês aprendam bem, mesmo que não consiga esgotar, como eu falo para vocês, a questão do edital, né? Dificilmente alguém consegue estudar 100% do edital. E é impossível a banca também cobrar 100% do edital, tá? Eu vou... Acho que eu não compartilhei aqui, não. Rapidinho. Só compartilhar aqui para mostrar para vocês. Senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Compartilhar. Agora, estão conseguindo ver aí? Agora sim. Beleza. Então, o que eu estava dizendo era isso aqui. A gente vai tratar do item 6 do edital, só que a gente não vai esgotar todos esses tópicos aqui, tá? E a gente vai tratar o de regime de competência, regime de caixa, eu vou fazer alguns lançamentos, e aí eu vou mostrando para vocês a importância daquelas aulas que a gente entendeu de débito e crédito. Débito e crédito foi bem maçante, não lembro que a gente repetiu muito, porque isso faz toda a diferença. Entendendo aquilo, débito e crédito, entendendo os regimes e como funciona a lógica do lançamento, você consegue resolver muitas questões. E a gente vai fazendo aos poucos aí até chegar no último item do edital. A gente vai dar tempo, tá? Bom, não sei se vocês estão lembrados, na aula passada, que a gente viu aqui os fatos permutativos, modificativos e os fatos mistos, né? Nós vimos que eles estão diretamente relacionados à questão da alteração da situação líquida da entidade. Então, quer dizer, eu tenho um determinado fato contábil, aí eu preciso lançar débito, crédito, seja um débito e um crédito, um débito, dois créditos, dois débitos, dois créditos, a gente vai ver isso também, que são os tipos de lançamentos, né? Lançamento de primeira forma, segunda forma, terceira forma, enfim. Fazendo os lançamentos, o que acontece com o patrimônio? Aumenta, diminui, permanece, aí a gente entendeu que é um fato permutativo, que não altera a situação líquida. Vimos o que é um fato modificativo, esse sim altera a situação líquida, que pode ser para mais ou para menos, e os fatos mistos, que ocorre tanto um fato permutativo quanto um fato modificativo. Você vai nos situar aqui na aula. E eu volto para aquele esqueminha que eu estou mostrando sempre aqui, para vocês entenderem a lógica da contabilidade, né? Como é que ela funciona. Então, vimos lá no início das nossos encontros aqui, o que eram contas contábeis, o que era um plano de contas, como é que funciona isso, tá? Vimos como é que funciona alguns lançamentos, né? Alguns eventos, quais são os efeitos. Aí vai chegar um momento que nós vamos fazer o encerramento dessas contas para poder apurar resultado, fazer ajuste, encerra, apura lucro, prejuízo, e aí você elabora as demonstrações contábeis. Então, esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu sempre estou trazendo para você entender que tudo que acontece na contabilidade, ela tem um evento, ela tem um momento e ela tem um efeito no patrimônio. E esse efeito vai ser demonstrado lá no final por meio das demonstrações contábeis, que para vocês especificamente, balanço patrimonial e DRE são suficientes, tá? E aos poucos eu estou mostrando aqui como é que é um balanço, como é que é uma DRE, para vocês já irem se acostumando até chegar no item certo. Bom, quando a gente fala de regime contábil, se fosse só estudar a teoria, né, a gente bastaria saber o seguinte: regime contábil, ele define o momento em que vai ser reconhecida a receita e a despesa, ou seja, o momento em que aquilo ali vai afetar o resultado da empresa, tá? E falando em resultado, vocês lembram, né? Nós temos as contas patrimoniais e as contas de resultado. Quais são as contas de resultado? Me ajuda a lembrar aí. Na aula passada a gente falou isso aqui. Aliás, toda aula a gente está falando isso aqui. Receita e despesa. Isso, receita e despesa. Esse conceito, gente, eu estou repetindo várias vezes porque saber o que são contas patrimoniais e saber o que são contas de resultado
ajuda muito a entender isso aqui, tá? Então, vamos lá. Contas de resultado, receitas e despesas. Então, eu confronto, o que que acontece? Normalmente eu confronto as receitas e as despesas para eu poder apurar um resultado. Esse resultado pode ser lucro, esse resultado pode ser prejuízo. Dificilmente vai ser zerado. Ou seja, quando é que vai ser nulo? Quando o total de receitas for igual ao total de despesa, o que é quase impossível assim, numa empresa que realmente tem uma atividade efetiva. Tá? Só que aí, quando você fala de regime de caixa e regime de competência, tem tudo a ver com o resultado. Porque dependendo do regime que a empresa adota, isso vai impactar naquele momento que ocorreu o fato, aí você tem que lembrar o que é um fato, um evento, ou seja, imagina o seguinte, compra de mercadorias a prazo. Isso é um fato? É. O que nós vamos saber agora é o seguinte, essa operação de compra de mercadoria a prazo, no regime de caixa, vai afetar o resultado e, consequentemente, o patrimônio? É isso que a gente vai ter que saber. No regime de competência, vai afetar o resultado e, consequentemente, o patrimônio? É isso que nós vamos ter que saber aqui. Então, é o momento que você identifica, é o momento que você vai identificar que aquela operação afeta ou não o resultado. Regime de caixa e regime de competência é isso. Se a gente for aprofundar na legislação, a gente vai ver que a Lei 6.404/76, ela vai exigir que as empresas adotem o regime de competência. Tá? Então, dificilmente, a não ser para fins fiscais, mas eu não vou nem entrar nessa questão, porque você pode ter o regime de competência contábil, onde você faz o reconhecimento quando ocorre o fato gerador, mas para fins de apuração de imposto, de tributos, a Receita Federal permite que você utilize o regime de caixa. Só que isso é um pouco mais avançado, dificilmente vai cair num concurso que não seja para contador, especificamente, tá? Ou um concurso de auditor, que tem muita contabilidade. Para a contabilidade geral, eu vou mostrar os itens para vocês, é muito importante você saber essa diferença. O efeito que acontece no resultado se eu adoto um regime ou adoto outro. Considerando que o regime de competência é obrigatório para as empresas que visam lucro, digamos assim, e o de caixa muitas vezes é utilizado por associações sem fins lucrativos, tá? Mas empresa, sociedade empresária, né? Ou seja, que visa lucro, é regime de competência. Mas para fins de concurso, eles não importam muito com isso, ele quer saber se você sabe diferenciar, tá bom? Então, a gente vai ver o seguinte, eu destaquei alguns pontos aqui que são fundamentais para você entender a lógica. Pensa no seguinte, se você está num regime de caixa, você vai ter que identificar se a despesa foi paga e se a receita foi recebida. E isso vai ser independente do fato gerador. Por isso que é fato gerador. Eu vou dar exemplo, fica mais fácil você entender. Isso eu acabei de falar. Compra de mercadoria a prazo é um fato. É o fato gerador, né? É o fato que gera determinado efeito ao resultado ou ao patrimônio. Compra de mercadoria é um fato? É. Pagamento de salários é um fato? É. Então, esse seria o fato gerador, tá? É a ocorrência do evento, para ficar mais simples de vocês entenderem. Então, no regime de caixa, por exemplo, a apuração do exercício vai ser considerado o quê? O momento que a despesa foi paga e o momento que a receita foi recebida, independentemente da ocorrência do fato gerador. Caramba, vamos dar um exemplo aí para ficar mais tranquilo. Então, vamos lá. Depois eu tenho vários exercícios aqui, mas só para vocês pegarem essa parte aqui. Imagina o seguinte. Deixa eu falar do regime de competência primeiro para eu comparar. No regime de competência, olha só o que ele fala. Na apuração do resultado, devem ser consideradas as despesas incorridas. Aqui você já começa a notar uma diferença. Por quê? Porque, primeiro, ele falou de despesa paga. E o outro, ele está falando de despesa ocorrida. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui com essa aqui. Eita. Rapidinho, deixa eu pegar a lupa aqui para ficar mais fácil de mostrar isso.
Aqui, ó. Despesas incorridas. Ficou pequeno. E despesas pagas, tá? Despesas incorridas e despesas pagas. Primeira diferença que você vai ter que entender quando falar de regime de caixa e regime de competência, ok? Com relação às receitas, nós vamos falar de receitas recebidas, ok? E receitas realizadas. Rapaz, tá um pouco apoiando esse negócio aqui. Receitas realizadas. Então, regime de caixa, despesas pagas. Regime de competência, despesas incorridas. Receitas no regime de caixa, recebidas. Receitas no regime de competência, realizadas. Caramba, qual é a diferença disso então? Vou pegar aqui. Imagina que você vendeu determinada mercadoria à vista, ok? Então, você vendeu a mercadoria, recebeu o dinheiro. Essa receita, ela foi recebida, concorda comigo? Recebimento à vista. Então, ocorreu o fato gerador no momento em que você fez a venda e acabou de receber aquela receita. No regime de competência e no regime de caixa, quando isso ocorre à vista, você não vai ter grandes problemas. Porque você fez uma venda à vista, entrou dinheiro, seja no regime de caixa, seja no regime de competência, afetou o seu resultado. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você vai debitar o caixa e vai creditar receita de vendas. Então, perceba que foi afetado. Agora, como é que você vai diferenciar isso, então? Pensa numa venda a prazo. Você recebeu, fez uma venda de mercadoria a prazo, concorda que o dinheiro não entrou ainda? Esse dinheiro não entrou no caixa. Ou se não entrou no caixa, a receita foi recebida? Não. Se ela não foi recebida, se eu tiver adotado o regime de caixa, eu vou fazer o registro? Eu não vou fazer o registro. Por quê? Porque não afeta o resultado. O nome já diz. Só vai afetar o resultado no regime de caixa no momento que a receita for recebida. E no regime de competência, vai afetar o resultado? Aí sim, no regime de competência, afeta o resultado. Porque no regime de competência eu reconheço no momento em que ocorre o fato gerador. Mas nem entrou dinheiro no caixa aí, do Luiz. Não entrou. Mas o regime de competência diz que você reconhece no momento em que ocorre o fato gerador. E qual foi o fato gerador, então? O fato gerador foi a venda de mercadoria a prazo, tá? Então, como é que a gente vai registrar isso? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse negócio aqui para eu desenhar. Deixa eu usar outro. Vamos lá, explica isso aí de novo. Venda de mercadoria à vista, ok? Eu debito caixa, certo? Credito receita de venda. Tudo bem? Concorda comigo? Venda de mercadoria à vista. Debito caixa, credito receita de venda. Em qual regime? Nos dois. Tanto no de caixa quanto no de competência. Não importa, vendi, entrou dinheiro, ocorreu o fato gerador, então atendo os dois. Eu atendo eu atendo aqui receitas realizadas e atendo aqui receitas, deixa eu diminuir um pouco aqui, recebidas. Ok? Receitas recebidas. Cara, gente, então receitas recebidas, tá? Bom, vamos fazer de novo aqui, que apagou. Debito, caixa, credito, receita de vendas. Isso no regime de caixa. No regime de competência, como é que eu registro isso? Mesma coisa. Debito, caixa, credito, receita de vendas. Sim ou não?
Venda de mercadoria à vista. O lançamento é o mesmo. Para onde vai essa minha conta receita de vendas? Ela é uma conta de quê? Uma conta de resultado. Vai lá para a DRE, receita de vendas. Tanto no regime de caixa, quanto no regime de competência. Tá, então agora, qual é a diferença, então, do regime de competência para o de caixa quando é a prazo? Pensa no seguinte, venda de mercadoria a prazo. Tudo bem? Venda de mercadoria a prazo. No regime de caixa, qual é o registro que eu faço? Debito quem e credito quem? Regime de caixa. Pode responder, me ajuda aí. Regime de caixa, venda de mercadoria a prazo. Debito quem e credito quem? Debita a mercadoria e credita a venda a prazo. Duplicata a receber, a pagar, não sei. Beleza, vamos aproveitar a sua resposta e vamos pegar o conceito. A receita foi recebida? Não. Acho que não. Venda a prazo. A receita não foi recebida. Eu atendo o item que diz o quê? Que as receitas têm que ser recebidas. Não foi recebida. Vai afetar o meu resultado, então? Não. Não vai. Então, no regime de caixa, se a venda é a prazo, eu não registro. Agora, no regime de competência, qual é o lançamento? Debito. Mercadoria? Você vendeu uma mercadoria a prazo. Gerou para você o quê? Aqui. Hã? Receita. Não, tudo bem. Gerou uma receita, mas primeiro, vou debitar quem? O que ele gera para você no ativo? Quando você vende uma mercadoria a prazo. Lembra que no ativo, aquele mais... Duplicata a receber? Isso, a duplicada às vezes aqui é o quê? Ativo? É um ativo, mas eu não quero, ó, eu não quero que vocês decorem o nome da conta. Lembra que eu falei para vocês? Quando for fazer um lançamento, para saber se vai no ativo, no passivo, a primeira coisa que tem que se perguntar é o seguinte: vamos lá. Duplicadas a receber, é um bem ou um direito? Direito. É um direito. Eu tenho um direito de receber de alguém, tá? Se é um direito, está no ativo. Por que é importante você memorizar assim? Porque pode ser o nome lá no seu concurso, ele pode colocar duplicados a receber, ele pode usar clientes, ele pode usar contas a receber. Então você tem que entender a lógica que se eu fiz uma venda a prazo, eu obtive um direito. Então eu debito uma conta do ativo que me gera um direito. Por acaso, vamos colocar duplicadas a receber, tudo bem? Mas poderia ser clientes, poderia ser contas a receber, poderia ser qualquer conta que gere esse direito, tá? Bom, e eu acredito quem? Duplicatas a receber. Acredito, foi uma venda de mercadoria. Uma venda de mercadoria é o que para mim? A prazo, gerou um direito. Qual é a contrapartida dela? Vocês lembram? A Brenda lembra, o Lucas lembra que eles falaram na aula passada aqui bastante. É uma receita. Receita de vendas. Então, esse é o lançamento que você faz no regime de competência. Então, perceba, é a mesma operação. Venda de mercadoria a prazo. Não houve o lançamento no regime de caixa, mas houve o lançamento no regime de competência. Então, o que o examinador vai perguntar para você é isso, ele vai dar um exemplo, vai falar assim, determinada empresa realizou uma venda de mercadoria a prazo. Considerando o regime de caixa, deverá fazer o seguinte lançamento. Aí ele bota esse aqui, ó. O examinador, ele vai colocar esse aqui. Só que ele falou para você assim, considerando o regime de caixa, deveremos fazer o seguinte lançamento. Duplicados a receber e saída de venda. Certo ou errado? O item está errado. Regime de caixa, não. Agora, se ele fala regime de competência, aí sim, você faria esse lançamento, tá? E para fechar, tudo bem. Vendeu a mercadoria hoje, você fez esse registro. E na hora que você recebe? Na hora que você recebe, se for pelo regime de caixa, você vai fazer qual lançamento?
você vai fazer esse lançamento aqui, ó. Debito o dinheiro entrando. Para onde o dinheiro vai? O caixa. E credito quem? Receita de vendas. Perceba, no regime de caixa, quando houve a venda da mercadoria a prazo, eu não registro. No regime de competência, quando houve a venda de mercadoria a prazo, eu registro. Por quê? Porque ocorreu o fato gerador. E se fosse no regime de caixa, eu só registraria no momento que eu recebo. Então, vendi a prazo com 30 dias. Quando é que eu registro? Daqui 30 dias, quando eu receber. Tá? E se fosse no regime de caixa, de competência, eu não fiz aquele lançamento primeiro, né? Lembra que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um lançamento aqui, debitando duplicatas a receber, certo? E creditando receita de vendas. Agora que eu recebi, o que eu faço, Luiz? Como é que você faz o lançamento quando você recebe aqui no regime de competência? Você vai fazer o seguinte lançamento. Você vai debitar. Tá entrando dinheiro, não tá? Caixa. E vai creditar. Quem que vocês vão creditar? Me ajuda aí. Você tinha receita de vendas? Oi? Receita de vendas? Não, a receita você já fez. Ó, o primeiro você fez aqui, ó. Isso aqui você já fez no momento da venda. Vendeu a prazo, você fez isso aqui. Debitei duplicatas a receber e creditei receita de venda. Agora eu estou dizendo o seguinte: o cliente chegou e pagou. O cliente chegou e pagou. Fica claro para vocês que entrou dinheiro no caixa, certo? Então debitei caixa. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer a baixa da duplicata. Duplicata. Então agora eu não tenho mais direito. Certo? Então, aquela duplicadas a receber já não existe mais, porque eu já recebi. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Pode Se fazer. for uma venda de várias prestações, só registra no regime de competência depois de pagar tudo ou de cada prestação? Depende. Vai depender o seguinte, vamos lá. Se você... Aí é que ocorre a questão do fato gerador. Vai depender do seguinte, se o que você vendeu está dentro do seu ativo circulante, dentro do seu curto prazo, você faz o registro tudo, um único registro, tá? Dentro do seu circulante. Então, eu debito duplicatas a receber, credito receita de vendas, tudo bem? Pelo total, tá? Dentro do circulante. Se for alguma prestação, ou seja, você comprou em 48 vezes, vendeu em 48 vezes, uma parte vai estar no circulante e outra parte vai estar no realizável a longo prazo. Então, você vai pegar isso aí e vai pegar, suponha que metade você vendeu 1.000. Suponha que 500 está no circulante, 500 vai estar no realizável a longo prazo. Então, você vai debitar duplicadas a receber no curto prazo, vai acreditar a receita de vendas e vai debitar também duplicadas a receber, só que no longo prazo. E, à medida que você for recebendo, você vai reconhecendo. Tá? Então, essas prestações importam nesse sentido. Vamos supor, você tem lá uma duplicadas a receber de 10.000. Você faz pelo lançamento total. Você não precisa fazer prestação por prestação. Aí você vem lá e recebe uma prestação de R$200. O que você faz? Você faz a baixa. Eu debito o caixa, entrou R$200 no caixa, credito duplicados a receber. Por quanto? Por 200. E aí nós vamos ver, quando a gente chegar no histórico, foi importante essa pergunta, assim, mas como que a contabilidade vai saber disso? Existe um livro, que é o livro Caixa, onde você registra tudo. Você tem a data da venda, tem a data do recebimento e tem o histórico. Pelo recebimento de parcela de duplicatas a receber do dia tal. Então, você vai registrando. À medida que for recebendo, você vai baixando, entendeu? Então, registra tudo ou no circulante ou no longo prazo, vai depender do prazo que você deu para a pessoa pagar. E à medida que for recebendo, você vai dando baixa. Mas vai direto lá para a sua receita total, tá? Tem exceção? Tem várias exceções, mas eu falei, é um pouco mais avançado, não vale a pena a gente falar. Por exemplo, se você é uma empresa que tem um contrato com um órgão público, tá? A legislação permite algumas exceções para fins de imposto de renda, permite que você faça um lançamento
um diferimento de imposto, ou seja, você faz o reconhecimento, mas você não paga tributo. Então, assim, são várias coisinhas, mas não vale a pena você entender agora. O importante agora fiz uma venda a prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso importa. Por quê? Porque se tiver dentro do circulante, vai tudo dentro do circulante. Se tiver uma parte no circulante e outra no longo prazo, você lança uma parte no longo prazo e outra no circulante, tá? Mas na hora de receber, você vai baixando. Duplicado a receber, recebi uma parte. Mês seguinte, recebi outra. Aí você vai baixando. Como? Sempre debitando caixa, acreditando duplicado a receber. Acredita caixa, duplicado a receber. E assim por diante. Ficou claro? Você entendeu? Sim, entendi sim, valeu. Beleza. Aí, como eu sei que aqui ficou conceitual, agora eu vou mostrar para vocês aqui, e depois ainda tem mais coisa, porque eu preciso que vocês saiam daqui entendendo isso assim, tá? Afiado, bem afiado. Então, eu fiz aquele primeira introdução do conceito, mostrei alguns exemplos, agora vamos trabalhar aqui com alguns números, tá bom? Imagina o seguinte, o examinador vai colocar na sua prova assim, ó, suponha que no dia 2 de julho de 2020, determinada empresa, tá, prestou serviço no valor de 10 mil. Então, perceba, data importante aqui. Tá? Então, vamos ler a questão bem devagar. No dia 2 de julho de 2020, ela prestou um serviço, tá bom? No valor de 10 mil. Recebimento para 31/7/2020. Então, foi uma prestação de serviço à vista ou a prazo? A primeira coisa que você tem que olhar na questão. Opa, peraí. Prestei dia 2 de julho, mas eu vou receber 31 de julho, então é um serviço. Aí você pode considerar venda de mercadoria, o que for, tá? Foi a prazo. Primeira coisa que você tem que entender foi a prazo. A pergunta que ele faz para você é: no regime de caixa, o que você contabiliza no dia 2 de julho? Me ajuda aí. No dia 2 de julho, pelo regime de caixa, venda a prazo. Você contabiliza o quê? Tem contabilização ou não? Faz a seguinte pergunta. No regime de caixa, isso aqui afeta o resultado? Não registra nada no regime de caixa. Nada. Por quê? Aí você diz o porquê. Porque não afeta o resultado. Não entrou dinheiro. Lembra do conceito lá? No regime de caixa, a receita tem que ser recebida. Você não recebeu nada. Você foi lá, prestou o serviço e vai receber dia 31 de julho. Regime de caixa, não contabilizo. Regime de caixa, o efeito no resultado e, consequentemente, no patrimônio, vai ocorrer quando? Só lá dia 31 de julho. Aí eu te pergunto, dia 31 de julho você contabiliza? Sim. Você recebe o dinheiro que entra no caixa, tudo bem? E você contabiliza isso como uma receita de serviço. Regime de caixa. É isso, gente. Não tem mistério. Regime de caixa vai causar efeito no resultado se o dinheiro entrar ou se você pagar a despesa. Ou seja, se o dinheiro entrar ou se o dinheiro sair. Eu estou sendo bem simplista, mas para você entender nesse início. Tudo bem? Então, prestei serviço dia 2, regime de caixa, não contabilizo. Recebi o dinheiro dia 31, contabilizo. Tudo bem? Ficou claro aqui? Vamos lá. Pega esse mesmo caso, tá? No dia 2 de julho de 2020, 2 de julho de 2020, tá aqui, não mudei nada. Opa. Tá aqui, não mudei nada, tá? Prestou serviço, previsto para receber no dia 31/7. No regime de competência, o que você contabiliza no dia 2 de julho? Relembrando que é o regime de competência, independe do recebimento. Caixa, eu preciso receber ou eu preciso pagar. Regime de competência, eu preciso que ocorra o fato gerador. O que é o fato gerador? Foi a prestação de serviço. Você foi lá, prestou serviço, então você já tem um direito de receber. Eu registro esse direito? Sim. No regime de competência, sim. Então, no dia 2 de julho, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou debitar contas a receber, criei um direito, eu estou dizendo o seguinte, olha, fui lá, prestei o serviço, agora minha contabilidade já admite que eu tenho um direito.
E você acredita quem? A receita de serviços. Isso no regime de competência, tá? Pô, Luiz, beleza. Então você está me dizendo que no regime de caixa eu só faço um registro, é na hora do recebimento? Exatamente, na hora do recebimento. E no regime de competência? Não, no regime de competência, que por isso que é mais indicado, que é onde você tem o controle. No regime de caixa você não tem esse controle de saber o que você tem para receber, o que não tem. Claro, você vai ter em livros auxiliares, mas não na contabilidade, no balanço patrimonial, na DRS, você não vai enxergar isso. Agora, no regime de competência, não. Você consegue pegar o balanço da empresa dia 2 de julho e saber que ela prestou um serviço e que ela tem direito a receber. Quando chegar lá dia 31 de julho, eu tenho que fazer outro lançamento. Que lançamento? Ora, eu não tinha um direito a receber? Tinha direito a receber. Quanto? 10 mil. Aí chegou dia 31, a pessoa, meu cliente, chegou e me pagou. Entregou o dinheiro, entregou 10 mil. Eu tenho ainda direito a receber dele? Não. Acabou o direito. Por quê? Porque ele me entregou o dinheiro. Se ele me entregou o dinheiro, isso aqui acaba. Eu não tenho mais contas a receber. Eu recebi. Se eu recebi, eu preciso baixar essa conta. E como é que eu baixo essa conta? Estão lembrados? Que eu expliquei? Quando a gente estava falando sobre o que se acontece com a conta de... Você tem uma conta de ativo que é a natureza devedora, como é que você elimina essa conta? Acreditando. Então, eu tinha aqui uma conta devedora, contas a receber, aí eu venho e credito essa conta. Então, tá aqui, ó. Eu vou creditar essa conta, beleza? Contas a receber. E para onde vai o dinheiro? Ora, o dinheiro vai para o caixa. Então, aqui, ó, acabou de ocorrer um fato permutativo. Eu troquei um direito por dinheiro. E a receita? A receita já foi, já está lançada. Tudo bem? Pessoal, eu preciso ouvir vocês agora. Por quê? Eu fiz aqui um lançamento de receita no regime de caixa, fiz um registro de receita no regime de competência. Se você não tiver entendido, não tem problema algum. Eu volto no slide, a gente faz de novo, mas eu preciso realmente que vocês tenham entendido isso aqui. Vamos lá? Quem quer ser o primeiro ia dizer assim, Luiz, entendi tudo. Quem é o primeiro? Ou a primeira? Ninguém. Eu prefiro aquela frase clássica, né? Digerindo. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que eu entendi, mas não sei, né? Na hora de fazer sozinha, é outra coisa. É por isso que eu falo digerindo. Não, vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu ainda vou mostrar de outra forma aqui ainda, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma despesa agora. Falei de receita, agora vamos falar de despesa, tá? No dia 31 de julho de 2020, reconheceu as despesas de salários no valor de 2 mil. Os salários foram pagos em 6 de agosto de 2020. De novo, eu falo para vocês, foquem, tem que focar nessa questão da data, tem que focar nessa questão da data. Ó, no dia 31 de julho, reconheceu as despesas de salário. Pô, Luiz, o que é esse negócio de reconheceu? Né? Reconheceu a despesa de salário. Vou mostrar. No valor de 2 mil. Só que os salários foram pagos no dia... Eita. 6 de agosto de 2020. Vamos lá. No regime de caixa. O que é reconhecer? Imagina o seguinte, essa questão do salário. Você tem uma empresa e seus funcionários, suponho que todos foram contratados ali no dia 1º, né? E sua folha de pagamento fecha no final do mês. Então a pessoa trabalha dia 1º, dia 2, dia 3, trabalhou o mês inteiro. Tudo bem? A cada dia que ele trabalha ali, você concorda comigo que ele já tem um direito de receber de você o salário? Sim. Só que você não vai ficar todo dia, ficar contabilizando aquilo ali, né? Recebeu aqui um 30 avos, dois 30... Não vai. Mas vai chegar no final do mês, nesse caso aqui, né? Julho, chegou dia 31 de julho, você tem que fechar a folha de pagamento. Então você vai reconhecer a despesa de salário, é dizer o quê? Olha, eu devo isso aqui para os meus funcionários. Você está reconhecendo a dívida. Tá? Então, dia 31 de julho, você reconhece a folha de salário, sua despesa de salário. No regime de caixa, isso não tem efeito.
Tudo bem? No regime de competência, aí sim. Então vamos lá. No regime de caixa, até dei a cola aqui, né? No dia 31, reconheceu a despesa de salário, no valor de 2 mil. No regime de caixa, tem algum efeito? Não. Mas e no dia 6, o pagamento do salário, dia 6 de agosto, tem efeito? Aí sim, afeta o resultado. Então, como é que você faz? O examinador vai perguntar assim: no dia 31 de julho de 2020, reconheceu a despesa de salário no valor de 2 mil. Os salários foram pagos em 6 de agosto. No regime de competência, desculpa, no regime de caixa, os salários os salários nessa despesa, afeta o resultado no dia 31 de julho. Regime de caixa, não. Regime de caixa, ele só vai afetar o resultado no dia 6 de agosto. Por quê? Porque foi o dia que eu paguei. Caixa, no dia que eu tirei dinheiro do caixa. Então, é isso que vocês têm que estar atentos. Regime de caixa somente no momento que entrar o dinheiro ou sair o dinheiro. Beleza? Então, ele vai tentar pegar vocês com isso, com datas, tá? Então, se ele falou que é regime de caixa, o efeito no resultado vai ser somente no dia 6 de agosto. E como é que é o lançamento? Você debita salários e encargos, que é uma conta de resultado, tudo bem? E credita quem? Caixa, ou seja, eu estou tirando dinheiro do caixa. Se o caixa tem natureza devedora, para retirar dinheiro do caixa, eu tenho que creditar. Tudo bem? Com relação a essa despesa, regime de competência, de caixa. Vamos para o regime de competência. Mesma coisa, tá? Aquele mesmo lançamento. Houve o reconhecimento de despesa no dia 31 de julho. Olha o que eu falei para vocês. É 31 aqui, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Olha o que eu disse. No dia 31 de julho, só para vocês não confundirem, isso aqui é 31, tá? Para não estar parecendo que eu mudei a data. Isso aqui é dia 31. No dia 31 de julho, no regime de competência, o que você faz? Você reconhece a despesa. Debito despesa com salários, credito salários a pagar. Luiz, então afetou o resultado, mesmo sem ter saído dinheiro? Sim. Se você for lá apurar o lucro hoje, seu lucro vai ser menos 2 mil. Porque você pagou, porque você reconheceu a sua despesa pelo regime de competência. E é assim que funciona. E para chamar a atenção de vocês, o que acontece hoje, acontece no Brasil, com o regime de competência? Você paga tributos, muitas vezes, sem sequer ter recebido dinheiro. Então, uma empresa pode ter lucro e não ter um centavo no caixa, mas ela teve lucro, porque regime de competência. Independentemente de receber ou não, você precisa registrar. Então, fui lá e registrei. Debito despesa com salários, credito salários a pagar. Tudo bem. Está lá registrado, mas eu não paguei ainda. Quando chega no dia 6/8, eu tenho que pagar. Então, eu vou lá e faço o quê? Eu não devo mais isso aqui, ó. Então, ó, tá vendo isso aqui? Salários a pagar. Tá vendo isso aqui, ó? Salários a pagar. É a mesma conta. Qual é a diferença? Aqui eu tinha um passivo, salários a pagar. Aqui eu estou baixando esse passivo. Ele deixou de existir. Por que ele deixou de existir, Luiz? Porque eu tirei dinheiro do caixa e paguei. Então, fui lá, tirei dinheiro do caixa, tomo aqui, paguei o salário de todo mundo, ou seja, eu não devo mais, eu não tenho passivo, a despesa já afetou o meu resultado, só que agora eu tenho 2 mil a menos no caixa. Percebeu? Então, a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa para a despesa é essa. Você reconhece a despesa no momento do fato gerador no regime de competência. No regime de caixa, você reconhece a despesa somente no momento que o dinheiro sai, no momento que tem o desembolso, tá? Tudo bem aqui a parte de despesa? Vimos receita, agora despesa, acredito que vocês tenham captado isso aqui, tá? Se não, vou fazer de uma outra forma agora. Vimos 3. Primeiro a teoria, depois mostrando os exercícios fazendo o lançamento. Agora eu vou mostrar para vocês o efeito disso no balanço e na demonstração de resultado da empresa. São os mesmos fatos que nós vimos aqui. Tá vendo como eu estou chamando de fatos? Isso aqui tudo é um fato contábil, tá? Então, ó, cada um desses aqui é um fato, é um evento, tá? Então, vamos lá. O primeiro foi o quê?
no dia 2 de julho de 2020, prestou serviço no valor de 10 mil, com recebimento previsto para 31/7/2020. Guardem esse primeiro evento, tá? Prestou serviços nesse dia. Então, vou pegar aqui uma planilha para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho essa planilha? Então, né? Eu vou mostrar o seguinte. Aqui eu tenho o regime de caixa, estão vendo? Onde eu seleciono aqui, ó, regime de caixa. E aqui eu tenho o regime de competência. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui é perguntar para vocês o seguinte. Aquele primeiro evento, estão lembrados qual era o evento? No dia 2 de julho de 2020, prestou serviço no valor de 10 mil, com recebimento previsto para 31/7, ou seja, foi uma prestação de serviço a prazo. Primeira pergunta que eu faço para vocês. No regime de caixa, no dia 2 de julho, pela prestação do serviço a prazo, eu registro o quê? Registro o quê ou se registra, né? O que Não que registra. Maravilha. Isso é música para os meus ouvidos. Não registra, porque foi a prazo, tá? Agora, no regime de competência, eu registro ou não? Registra. 10 mil. Receita de serviço, é um crédito, certo? E para onde vão os outros 10 mil? Para o contas a receber. Lembra aquele lançamentozinho que eu fiz? Debito contas a receber, credito receita de serviço. Afetou o meu resultado? Suponha que for só esse evento. Olha o que acontece. Minha demonstração de resultado. Receita de serviço 10 mil. Eu não tenho despesa ainda. Qual que é meu lucro? 10 mil. Vocês estão vendo quando eu falo para vocês que afeta resultado? É nesse sentido, gente. É de você ir lá na demonstração de resultado e falar assim, apurei o resultado, deu lucro? Deu. Se hoje eu pegasse e perguntasse, qual é, isso também o examinador pergunta, né? Qual é o meu lucro pelo regime de competência? 10 mil. Qual é o meu lucro pelo regime de caixa? 0. Você não registra. Não entrou dinheiro. Você não tem lucro. Você só tem lucro pelo regime de competência. Tudo bem? E esse lucro, eu complementei aqui, ó, esse lucro vai para onde? Esse lucro vai para o... Aqui, ó. Para o PL. Tá vendo? Lucros acumulados. Opa. Lucros acumulados. Tá vendo? 10 mil. Deixa, ficou uma bagunça aqui. Deixa eu botar de novo. Aqui. Tá vendo? Esse lucro aqui, ó, é esse aqui, ó. Se eu tivesse apurado o meu resultado, quanto é que eu tinha de lucro? 10 mil. E quanto é que é meu balanço? 10 mil. 10 mil contas a receber, 10 mil de lucro, não tenho passivo. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram enxergar o efeito quando eu falo assim, afeta o resultado e afeta o patrimônio? É isso. Regime de competência, eu lancei a receita. Tá lá. Se o auditor, quem quiser pegar minha receita agora, vai enxergar um lucro. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é, tem dinheiro no caixa? Não. Não tem dinheiro no caixa. Por que não tem, Luiz? Porque eu não recebi. É um direito ainda. Epa, eu tô apanhando esse negócio. É um direito ainda. Eu tenho o direito de receber a duplicata, mas não tenho dinheiro em caixa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. O que ele fala? No dia 31 de julho de 2020, reconheceu as despesas de salário no valor de 2 mil, tá? Só que além desse evento aqui, você tem um evento anterior, tá vendo? Que aqui aquele serviço que foi prestado, você tinha que receber 10 mil em 31/7. Então vamos pegar esses dois eventos aqui em conjunto. Primeiro você foi lá na competência, registrou o direito. No caixa você não fez nada. Aí chegou dia 31. Dia 31 você tem dois eventos para lançar. Você tem que entender o recebimento da receita agora e ver o que acontece com essa despesa, tá bom? Então vamos lá. Mudando aqui para baixo. É aquela mesma coisa que está ali, tá? Aqui, ó. 10 mil. Deixa eu até repetir aqui para ficar mais fácil. Receita de serviço. Tá bom?
E vou repetir, tá, o balanço tá ok, só aquilo ali que não tinha repetido. Então tá. Dia 31 de julho, galera. Vamos lá. Dia 31 de julho ele recebeu o salário, não recebeu? Desculpa. 31 de julho. Dia 31 de julho recebeu aquela receita de serviço, não recebeu? Lanço no regime de caixa? Lança. Quanto? 10. 10 mil. Ah, só queria prestar atento. 10 mil, você prestou o serviço por 10 mil, a não ser que tenha atrasado, tem uma causa de juros, ou você deu um desconto. No regime de caixa de 31, eu lanço os 10 mil. Ok? Olha aqui, de novo. Afetou o meu resultado aqui? Afetou. Afetou o meu PL? Afetou. Então é nesse sentido, olha só. Aquele mesmo evento no regime de competência afetou meu resultado no dia que eu prestei o serviço, e no regime de caixa, somente no dia que eu recebi. Perceba. Somente no dia que eu recebi. Luiz, tudo bem. Só que lá no regime de competência, você vai ter que fazer algum ajuste, não vai? Vai. Qual é o ajuste, galera? Você tinha contas a receber de 10 mil. Você tem contas a receber agora? Não. Não. Contas a receber, deixa de existir. Mas como é que você lança isso? Eu faço um débito, estão lembrados? De contas a receber e um crédito de... desculpa, foi mal. Eu faço um débito em caixa, débito no caixa, porque está entrando dinheiro, certo? E faço um crédito em contas a receber. Por quê? Porque eu estou baixando o meu direito. Como é que é isso Qual é o efeito disso no balanço? Contas a receber deixa de existir e o dinheiro foi para o caixa. É um fato permutativo ou modificativo esse caso aqui? Permutativo. Permutativo, não alterei meu patrimônio. Tá vendo como fica legal? Eu pensei em botar essa planilhazinha hoje para vocês, justamente para isso, para que vocês consigam enxergar isso aí na prática, sem enxergar o lançamento. Então tá vendo que meu PL continua 10 mil? Eu só troquei, eu tinha direito a receber, troquei por caixa. Tudo bem? Então, vimos como é que funcionaria no regime de competência e agora vimos como funcionaria no regime regime de caixa, aqui, e vimos como funcionaria no regime de competência. Agora, quero chamar a atenção para vocês o seguinte, eu espero que vocês não estejam confundindo isso. Ou a empresa adota um, adota outro, tá? Não tem essa bagunça aqui de... Luiz, então tem que fazer no de caixa de competência? Não, isso é para concurso. Eu estou fazendo esse paralelo para vocês, mostrando como seria no caixa, como seria competência, só para vocês entenderem o efeito e acertar as questões. Na vida real, a empresa ou ela lança pela competência ou lança para o caixa. E Luiz, perdão, pode falar. Não, tá, só para fechar aqui, Lucas. E outra, se ela lança despesa pelo regime de caixa, obrigatoriamente a receita também é pelo regime de caixa. Se ela lança despesa pelo regime de competência, obrigatoriamente também a receita é o regime de competência. Tá? Não dá para fazer essa salada de frutas aí, não. Aqui é para eu mostrar para vocês o efeito. Diga, Lucas. Qual que é o critério para a empresa escolher um ou outro? Sabe, assim, o que é mais vantajoso para uma ou para outra? Eu lembro que você tinha falado que o regime de competência ele é mais seguro, né? Ele dá uma ideia melhor. Mas, assim, se há as duas possibilidades e as empresas podem escolher, o que leva uma a escolher um e o que leva a outra a escolher outro, por exemplo? Perfeito. Primeiro, é obrigatoriedade. Então, a Lei 6.404/76, eu não lembro agora o artigo, 177, 167, tem que lembrar. Mas diz lá que as empresas têm que adotar o regime de competência. Por quê? Para fins de informação contábil, o regime de competência é muito mais claro, muito mais evidente. Ou seja, você não tem o direito... Imagina o seguinte, essa prestação de serviço. O cara foi lá e prestou o serviço. Querendo ou não, você já tem um direito. Um direito é um ativo. O regime de caixa não contabiliza isso. O regime de competência contabiliza. Então, a legislação exige que as empresas contabilizem pelo regime de competência, tá? Então, quando é que eu vou usar o regime de caixa? Quando a legislação fiscal me permitir. Então, perceba, eu vou ter uma contabilidade para atender às regras contábeis, fazendo aquela contabilização pelo regime de competência.
Mas a legislação do imposto de renda, por exemplo, ela me permite que eu faça o registro pelo regime de caixa. Em alguns momentos, tá? Algumas situações você pode fazer. Que é o quê? Aquela empresa que, normalmente, pequena empresa, né? Ela faz uma venda aqui presta um serviço, ela só vai receber daqui 60 dias. Poxa, aí não tem dinheiro nem para pagar o imposto. Como é que ela vai apurar pelo regime de competência e pagar imposto? Então, a legislação permite que ela faça pelo regime de caixa. Quando é que ela vai pagar esse imposto? Somente quando ela receber o dinheiro efetivamente, entendeu? Agora, nas empresas, principalmente nas sociedades anônimas, nas SAs e grandes empresas, elas vão fazer pelo regime de competência, ou seja, independentemente de ter entrado o dinheiro no caixa, ela já deve o tributo para a Receita Federal. Percebeu? Então, o primeiro critério é: a legislação obriga a ser regime de competência? Se a legislação obriga, vai ter que ser pelo regime de competência. Tá? Agora, se há permissão, por exemplo, quem mais usa isso são as filantrópicas, associações, usam regime de caixa. Tá? Partido político, regime de caixa. Tá? Normalmente, a legislação permite. Mas as sociedades empresárias que visam lucro, regime de competência. Tudo bem? Beleza, não lembrava disso não, que era obrigatório. Beleza. Então, ó, depois eu vou pegar o artigo para vocês depois e mostrar. Se não me engano, depois a gente consulta 177 ou 67, se não me engano. E o próprio CPC também trata do regime de competência. Tá? Mas, de novo, para fins fiscais, há quem faça o registro pelo regime de caixa. Tudo bem? E se alguém perguntar para você, assim, fosse uma pergunta aberta sobre qual é mais transparente, regime de competência, sem dúvida. Tudo bem? Bom, então, dia 31, nós fizemos esse lançamento aqui, tá? No regime de caixa, eu recebi o dinheiro, fiz aqui, receita de serviço, e entrou dinheiro no caixa. Aqui, o efeito, então, aqui... É o artigo 177 mesmo, viu? Acabei de confirmar. É o 177? É. Olha, eu tô bom de memória, hein? Então é isso. Lê pra gente aí, Lucas, só para... Aqui. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Perfeito, perfeito. E perceba que é a lei das SAs aplicável às demais sociedades. Tá? Então, essa que é a ideia. Para fins fiscais, você pode até apurar, perceba, não é questão de contabilizar. Contabilizar é regime de competência. São coisas distintas. Você vai fazer a contabilização pelo regime de competência. Apurar tributo é outra coisa. Aí você vai apurar pelo regime de caixa. Tá? E algumas sociedades algumas associações sem fins lucrativos vão trabalhar no regime de caixa por essas questões aí. Tá bom? Bom, então aqui, ó, entrou o dinheiro no caixa, né? E eu registrei uma receita e afetou o meu resultado. Tudo bem? Aqui, ó, afetou o meu resultado, afetou o meu PL. Regime de caixa. Regime de competência. Esse efeito foi antes. Esse efeito foi aqui, ó. Quando eu reconheci a receita, reconheci um direito, afetou o meu lucro, né, meu resultado, e afetou o meu PL. Tudo bem? Então, 31/7, com relação à receita, está tranquilo, né? Quando entra, regime de caixa. Quando ocorre, regime de competência. Depois, o que eu faço? Eu venho aqui e baixo, troco, né? Digamos assim. Eu tinha aqui um direito, estava aqui, contas a receber. Eu troquei pelo caixa, porque entrou dinheiro no caixa. Tudo bem? Então, eu baixei contas a receber. Como? Debitei aqui o caixa, creditei contas a receber. Até aí, tranquilo. Só que se vocês se lembrarem, tem um outro evento lá. Qual é o evento? Diz o seguinte, que no dia 31 de julho de 2020, reconheceu despesa de salário no valor de 2.000. E esse salário foi pago dia 6 de agosto. Ora, vamos voltar lá para a nossa planilha. Dia 31 de julho, reconheceu o salário. Primeira coisa, regime de caixa. O fato de eu reconhecer o salário, admitir que eu devo para os meus funcionários. Regime de caixa, registro ou não registro?
Regime de caixa, não. E? Saiu a minha projeção aqui da tela. Não sei se aconteceu isso com a Brenda e com a Vivi também. Saiu? Saiu aqui. O meu tá normal. Ai, agora então. saiu. Mas tava normal antes. Não, mas você tá vendo aí vocês estão vendo a planilha? Não, tá aparecendo só um Lzinho. Tá Eu aparecendo um estou Lzinho. vendo a planilha. Então foi o meu. Eu É, vou sair e vou retornar. Só um minutinho. Isso. Espera só um minutinho aqui. Se vocês quiserem ir fazendo pergunta aí enquanto o Lucas volta, o que vocês acham? Tá tranquilo aqui? Tá tranquilo até agora. Maravilha. Deixa eu ver se tem que aprovar aqui de novo, Lucas. Que não. Beleza. Tá de volta, Lucas? Agora sim. Beleza. Então vou voltar para a planilha aqui. Eu esperei você voltar, a gente não continua, não. Tranquilo, obrigado. Então, vamos lá. Aí, você tem um evento aqui, que é o seguinte: reconheceu despesa de salários. Então, você já tinha respondido antes de sair. No regime de caixa, nada. Não vou lançar despesa de salário, você não vai cair nessa. Não lança. Aí o examinador fala assim: e no regime de competência? Aí sim. No regime de competência, eu reconheço os 2.000 de salário. Então, despesa de salário é um débito que eu vou fazer. E o crédito vai onde? Salários a pagar. É isso aqui, ó. Debito despesa de salários, nesse caso. Debito despesa de salários. Despesa de salários, despesa com salários, a nomenclatura deveria ser o plano de conta lá, né, que vocês já conhecem. Credito quem? Salários a pagar. Pelo valor de 2.000. Então, esse lançamento que eu fiz aqui, ó. Despesa de salário 2.000, salários a pagar 2.000. Afetou o meu resultado, galera? Sim ou não? Lembra quando era antes? Era 10 Antes mil. era 10 mil. Agora, 8.000. Então, o regime de competência afeta o meu resultado no momento em que ocorre o fato gerador. O regime de caixa afeta o meu resultado no momento em que eu recebo ou que eu pago. Beleza? Dá para memorizar assim. Então, tá aqui o efeito, ó. 8.000. Olha aqui meu PL. Meu PL diminuiu. Por que diminuiu? Foi por causa desse 2.000 aqui? Não. Foi por causa disso aqui, ó. Então, quando eu fiz esse lançamento aqui, ó, esse lançamento aqui, ele afetou onde? Meu PL, meu resultado. Esse aqui não. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o meu lucro, que antes era 10.000, agora é 8. Se eu fosse apurar o resultado aqui agora e levantar o balanço, eu teria um lucro acumulado de 8.000. Então, afetou? Afetou. Alterou a minha estrutura aqui patrimonial? Alterou. Agora eu tenho uma conta aqui chamada salários a pagar. Continuo com 10.000 no caixa, tenho agora uma obrigação. Então, ativo menos passivo é igual ao PL. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a contabilidade é linda por isso. Que aqui, tudo aquilo que a gente viu lá no início, à medida que a gente vai andando, eu tenho que repetir, lembra? Ativo menos passivo é igual a PL. Tá tudo aqui, ó, e bate certinho, tá? Você faz o lançamento, se fizer o lançamento correto, tem que bater. Então, dia 31 de julho, não lancei despesa aqui, mas lancei aqui, tá? Vamos lá. Ele diz que no dia 6 de agosto pagou os salários. De novo, deixa eu só repetir esse aqui para ficar igualzinho lá de cima. Que aqui tem uns salários a pagar. Aqui. Não estava com a forma. É esse cara aqui. Salários a pagar. Então, meu PL aqui. Beleza. Então vamos lá. Dia 6. O que acontece? Paguei salário. Regime de caixa. Entra ou não entra? Deixa eu botar essa receita aqui também. Entra. Você pegou, perdi essa fórmula aqui.
Só vou deixar igualzinho aqui, Lucas, rapidinho. Tá, agora tá certo. Então, regime de caixa, vou lançar aqui. 2.000. Despesa de salários. E de onde sai esse dinheiro? De onde vocês pensam que sai esse dinheiro? Debito, despesa de salários, regime de caixa. E credito quem? De onde sai o dinheiro? Caixa. Perfeito. Caixa. Então, meu caixa aqui era 10.000, agora ele é quanto? Vou tirar aqui na marreta. Opa. 8.000. Ok? Meu caixa agora só tem 8.000. Tudo bem? Bom, aqui no regime de competência, o que eu faço? Eu tenho lá salários a pagar. Eita, essa despesa de salários aqui já estava lá em cima, né? 2.000. Despesa de salários, salários a pagar. Lembra que nós fizemos aqui? Despesa de salário, salários a pagar. E agora, no pagamento? No pagamento, o que acontece? Estou fazendo aqui só para colocar e deixar igualzinho. Tá? Então, você tem lá, no dia 31, você reconheceu a despesa. Criou uma conta salários a pagar. Dia 6, você está pagando. Me ajuda aí. Como é que é o lançamento? Debito. Debito quem? Salários a pagar. Por quê? Eu vou pagar a obrigação, não vou ter mais essa obrigação. E credito quem? De onde sai o dinheiro? Do caixa. Qual o valor? 2.000. Então, esse caixa aqui, que antes era de 10.000, ele agora é 8.000. Esse salários a pagar aqui, que era 2.000, agora ele não existe mais. E aí eu fecho o meu balanço, tanto no regime de competência quanto no regime de caixa. O que vai mudar então, gente? É o momento que você vai reconhecer. Vai dar diferença no final? Não, não vai dar diferença. Quando receber, vai estar todo mundo ali certinho. Mas o momento do reconhecimento que você vai ter diferenças. Em algum momento você vai ter um lançamento em um regime, em outro momento no outro. Tá? Perceba que vai ser sempre essa lógica. Em que momento que afeta o meu resultado? Em que momento que afeta o meu PL? Tudo bem aqui? Todo mundo entendeu esse lançamento aqui da planilha? Sim? Sim. Se entendemos, vamos para exercícios teóricos. A administração financeira pode ser entendida como conjunto de decisões organizacionais a respeito da obtenção e aplicação de recursos financeiros. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem, né? Quando a contabilidade de uma empresa adota regime de competência, opa, já está dizendo para você aqui, ó, regime de competência. Para apurar o resultado econômico, foi o que a gente acabou de fazer ali. A gente está fazendo o quê? Apurando o resultado. E medir a rentabilidade das operações, basicamente, as receitas são reconhecidas quando ocorrem as vendas, independentemente do prazo destinado ao pagamento. Olha aqui, gente. É isso aqui que você precisa estar atento. Está dizendo o seguinte: no regime de competência, para apurar o resultado, medir rentabilidade, etc., as receitas são reconhecidas quando ocorrem as vendas, independentemente do prazo destinado ao pagamento. Certo ou errado? Certo. 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 No regime de competência, é no momento que ocorreu o fato gerador. Suspenda aqui, por exemplo, substitua, por exemplo, aqui, quando ocorrem as vendas, por são reconhecidas quando ocorre o fato gerador, independentemente do prazo destinado ao pagamento. Perfeito. Isso é regime de competência. Então, está certo. Próximo item.
Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos e pagou integralmente o prêmio do seguro à companhia seguradora no ato da contratação. Lembra que a gente viu isso na aula anterior, falando sobre essa coisa de regime, de contratação de seguros, assinatura de periódicos, de revistas, etc. Você paga, porém você cria um direito de usar. Estão lembrados? A gente deu até um exemplo aqui do incêndio. É a mesma lógica aqui. Está vendo como essas perguntas elas se repetem nos concursos? É por isso que tem que fazer exercício. Você vai ver que dificilmente eles mudam, né? É a mesma lógica. Então, o que ele está dizendo aqui? Que vai ter que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos. Você precisa lembrar da aula anterior que isso aqui é um ativo, que é uma despesa antecipada, tá? E aí você vai fazendo o quê? O reconhecimento à medida que for ocorrendo. Então, lembra que eu dei o exemplo lá, eu perguntei do seguro do carro. Pô, você vai lá, faz o seguro do carro por 1 ano. Você tem direito de cobertura por 1 ano. Você foi lá e pagou R$ 1.200. Você tem o direito perante aquela seguradora de R$ 1.200. Só que aí passou janeiro. Você já perdeu. Perdeu no sentido de ocorreu o fato gerador. A seguradora não te deve mais 12 meses de cobertura, ela agora te deve 11. Então você reduziu o seu direito. Seu direito era 1.200, seu direito agora é 1.100. Então é isso que ele está falando. Contratou com vigência de 3 anos e pagou integralmente. Então você já sabe que isso aqui é um ativo, tá? A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A empresa segurada, que é a empresa segurada? É a que contratou o seguro. É a sua empresa, a empresa segurada, tá? Ela estará sujeita a recolhimento futuro de despesas. Desculpa, reconhecimento futuro de despesa. As quais serão apropriadas pro rata temporis, que é isso que eu acabei de falar. É a medida que ocorre. Então, à medida que ocorrer aquele fato gerador, você vai reconhecendo. De acordo com o regime de competência. Exatamente isso. Por quê, gente? Porque, olha só, quando você contratou esse seguro, você fez esse lançamento aqui, ó. Você debitou despesas antecipadas, que é uma conta lá do ativo, e você creditou seguros. Você pagou à vista, né? Você creditou caixa. Tudo bem? Então, você debitou. Poderia chamar de despesa antecipada, ou poderia chamar isso aqui também. Às vezes você põe seguros a vencer. Mesma coisa, tá? Para você entender que o examinador pode pegar nisso aí. Então, despesa antecipada é um direito, tá? Seja qual for. Seguro, contra incêndio, assinatura de um periódico, e você acreditou o caixa. Concorda comigo? Já saiu o dinheiro do caixa? O que você tem que fazer agora? À medida que for correndo o tempo, que é o que ele chama de prorata temporis, você vai ter que fazer o seguinte registro. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. À medida que for ocorrendo, você vai vir aqui e vai ter que baixar isso. Então, você vai ter que debitar uma despesa com seguros, por exemplo, se for esse caso, tá? E vai creditar quem? Despesa antecipada. Então, você vai diminuindo aquela conta que você tinha um direito, que seria os seguros a vencer ou a despesa antecipada. Então, à medida que for ocorrendo, você vai levando isso para o resultado. Ah, ocorreu um 12avos. Eu reconheço, no caso do exemplo que eu dei, reconheço R$ 100, levo para despesa. Aí vai afetar o resultado, tá? Então, nesse caso, despesa antecipada, o que ele está dizendo é, a empresa segurada estará sujeita a recolhimento futuro de despesa, aos quais serão apropriadas pro rata temporis? Sim, de acordo com o regime de competência. Então, esse item está certo. Tudo bem? Tranquilo? Outra. Com relação à contabilidade geral, julgue o item que se segue.
As receitas devem ser lançadas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência. Essa eu vou deixar para vocês responder. Certo ou errado, por quê? Eu iria não é errado, é estranho. Eu iria em errado porque tanto as receitas quanto as despesas, elas são lançadas no regime de caixa e no regime de competência. Enfim, é uma questão esquisita. Mas eu marcaria errado. Não, você marcaria errado e acertaria. Parabéns. Agora, por quê? Olha a explicação. As receitas devem ser lançadas pelo regime de caixa e as despesas pelo de competência. Lembra que eu falei isso quase agora? Eu falei assim, olha, eu estou mostrando para vocês a planilha aqui, caixa e competência, mas a empresa não pode fazer essa bagunça, não. Se ela lançar a receita pelo regime de caixa, a despesa também é pelo regime de caixa. Não há essa separação, né? Não há. Se ela lançar por de competência, a receita pela competência, a despesa também é competência. Eu não posso lançar um pelo regime de caixa, outro pelo regime de competência. Agora, eu posso lançar as duas pelo regime de caixa? Posso. Posso lançar pelo de competência? Sim. O que eu não posso é lançar um por um regime e outro por outro. Então, o erro da questão é essa, entendeu? É aqui, ó. Eu vou lançar uma pelo regime de caixa, que bagunça é? Não dá, entendeu? Então, era uma questão muito, até por ser esquisita, que você falou, era uma questão simples de responder. Adotou um regime para despesa, tem que adotar o mesmo regime para receita. Tranquilo? Então, esse aqui é o erro da questão. Bom, com base nas disposições da Lei 6.404 e suas alterações, julgue os próximos itens relativos à DRE. De acordo com o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser considerando as entradas e as saídas do caixa no período. Não, essa aí vocês vão responder, gente. E vão acertar. Errado. Por que está errado? Porque ele está falando do regime de caixa. Exatamente. Então, de acordo com o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser realizada na entrada e saída. Não. Seria isso aqui para o regime de caixa. Se você substituir isso aqui por caixa, a questão fica certa, mas não competência. Competência seria as despesas devem ser realizadas, a confrontação das receitas com as despesas devem ser consideradas ao momento que ocorreu o fato gerador. Aí ficaria certinho. Nesse caso aqui está errada. Tudo bem. Próxima. Eu filtrei lá no que concurso algumas questões de polícia, né? Então, eu fui lá, esse assunto sobre concurso de polícia, eu trouxe alguns para ficar mais próximo da realidade de vocês, entendeu? Olha só como é que é cobrado isso aqui. Acerca do método das partidas dobradas, que aquilo para vocês, todo débito corresponde a um crédito igual ao valor, então débito e crédito, partida dobrada, tá? Acerca do método da partida dobrada, das operações típicas de uma empresa comercial, do regime de competência e do regime de caixa, julgue o item a seguir. O que ele quer? Ao se registrar uma aquisição de mercadoria a prazo pelo regime de caixa, o ativo não sofrerá movimentação no momento da aquisição. Como é que você responde uma pergunta dessa? Opa. Primeira coisa que tem que pensar, gente, vamos lá. Tenta pensar assim. Regime de caixa. Venda a prazo. Entrou ou saiu dinheiro? Não. Vai ter movimentação no ativo? Não. Não. Então a resposta está Certo. Correta. não sofrerá movimentação. Resposta correta. E como é que seria se fosse no regime de competência, tá, gente? Se fosse no regime de competência, você faria o lançamento seguinte. Você debitaria duplicatas a receber, ok? E creditaria receita de vendas. Tudo bem? Se fosse regime de competência. Como é regime de caixa, você não faz. Agora, quando eu receber,
Aí, no regime de caixa, eu vou debitar quem? O caixa, que vai entrar dinheiro, e creditar quem? Receita de vendas. Mas perceba que não foi no momento que ocorreu a venda, porque ela foi a prazo, foi depois, quando eu recebo. Então, por isso que o item está certo. Essa aqui, que eu saí, vou de novo aqui. Essa aqui, Polícia Federal 2012. Quando você bate o olho numa questão dessa, primeira coisa, primeiro eu quero mostrar o item e quero te mostrar como é que você resolveria uma questão dessa. Primeiro, determinada entidade apresentou os seguintes eventos no mês de abril de 2012. Galera, primeira coisa que você faz é ver o que o item está querendo. Porque o candidato mais desavisado, digamos assim, ele ia querer ficar analisando um por um aqui. Então, o que você faz? Viu essa coisa meio grande aqui, 1, 2, 3, para você julgar? O que você faz? Vê o que o cara está pedindo. Esquece lá em cima. À luz do regime de caixa e do regime de competência, julgue os itens seguintes relativo à apuração de resultado no mês de abril de 2012 da entidade considerada. Beleza? Aí ele vai te dar um item lá. O que está querendo? Conhecimento sobre regime de caixa e competência no mês de abril, tá? Na apuração do resultado do mês de abril de 2012, não se consideram, tanto no regime de caixa quanto no de competência, os eventos 3 e 4, os quais repercutem na apuração do resultado, respectivamente, dos meses de março e maio. Bom, agora você tem que voltar aqui e analisar, né? Primeiro, essa empresa ela apresentou os seguintes eventos no mês de abril. Ele pede o item 3 e 4. O que é o item 3? Recebimento em abril de 2012 em dinheiro por serviços prestados no mês de março de 2012, no valor de 3.600. Então, ele está dizendo o seguinte, gente. Em abril, ele recebeu um dinheiro por serviço que foi prestado em março de 2012, no valor de 3.600. Aí ele está dizendo que lá em abril, você não considera, tanto no regime de caixa quanto no de competência, os eventos 3 e 4. Isso está certo ou está errado? Pensando só no item 3. Errado. 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 E está errado por quê? Porque vai se considerar assim no regime de caixa. No regime de caixa você considera. Entrou Agora, no regime de competência, foi considerado quando? Lá em março, quando você prestou o serviço. Entenderam? Aí uma questão que parecia horrível, que você bate o olho assim, caramba, eu vou ter que calcular. Mas... Não, você já resolveu. Você achou que isso aqui está errado, você não tem nem que analisar o item 4. Claro que a gente vai analisar, mas agora, assim, no caso de concurso, você foi lá e leu. Ele está dizendo que o recebimento do dinheiro lá em abril não afeta nem no regime de caixa de competência, não está errado. No de caixa, sim, no de competência, não. Está errado o item. Então, você já viria aqui, marcaria como errado e pronto. Não ia ficar aqui tentando analisar os outros itens, e tem gente que ia ficar, tá? Agora vamos analisar para a gente entender, tá? O item 4. Então, prestação de serviço no mês de abril de 2012 para recebimento em maio de 2012, no valor de 5.700. Aqui já é o contrário. Não afeta a caixa, mas afeta no regime de competência. Então, mesmo que você não soubesse o item 3, você ainda tinha a chance de acertar, sabendo que o 4 está errado. Tudo bem? Entenderam o item 4 que eu falei? Prestou serviço em abril e vai receber só em maio. No regime de caixa, não afeta o resultado, mas no regime de competência, afeta. E quando é que afetaria, então, no regime de caixa? Lá em maio de 2012, quando eu recebesse esses 5.700. Essa é uma questão aparentemente difícil, mas que é muito fácil de vocês fazerem. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro isso aqui? Luiz, na Oi. 3, não vai afetar a questão de ter lucro, não afeta o resultado, mas a gente tem que fazer a baixa, né, no lançamento de competência, no regime de competência? Vamos lá. Se for regime de competência, sim. Essa 3 aqui, ó, vamos supor. Você recebeu em abril. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existia uma conta lá para você que era o seguinte: lá no seu ativo,
existia uma conta chamada duplicatas a receber, por exemplo. Entendeu? Isso, seu ativo. Então você tinha lá duplicatas a receber. Aí quando foi em abril, você recebeu. O que você faz? Foi em abril, né? Você prestou serviço em março, quando foi em abril, você recebeu. Aí abril entrou dinheiro no caixa. Então aquela duplicata a receber, ela não existe mais. Agora você existe um dinheiro em caixa. Então, sim, no regime de competência, você faz esse ajuste. Você faz esse lançamento para poder reconhecer o recebimento da receita. Tá? Aí, só que como ele não afeta o resultado, então a gente não considera que repercutiu, né? É isso? Exatamente. Ah, tá, Exatamente. entendi. Porque ele fala aqui, ó, que ele diz o seguinte, que os eventos 3 e 4, os quais repercutem na apuração do resultado, né? Desculpa, vamos lá. Na apuração do resultado do mês de abril, não se consideram, tanto no regime de caixa quanto nos competências, os eventos 3. Aí tá o 3. Eu não considero no competência, mas considero para a caixa. Mas no competência eu tenho que lançar? Tem, mas é um lançamento de contas patrimoniais. Eu faço um crédito na minha receita, na minha duplicados a receber e um débito no meu caixa. Mas o que ele está perguntando é se repercute no resultado. Por isso que o item está errado. Entendi. Tá bom? Galera, dúvidas? Não? Querem refazer algum item? Hoje eu consegui terminar com 1 hora? Não. Rapaz, esse negócio é bom demais. Você começa e esquece, perde a noção do tempo.